Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Franklin e agora nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo. É em Judas, capítulo 1, versículo 13 a 25. Que todos fiquem com Deus, que vocês possam realmente gostar deste estudo. Fiz com muito carinho para vocês, mas eu não posso deixar de pedir para vocês, para que vocês continuem dando o seu like, continuem abençoando esse canal, continuem nos ajudando nesse canal. O nosso intuito é realmente ensinar a Bíblia da maneira mais simples possível, como eu já falei, sem pomposidade, sem ser muito elitista, nada disso. Eu quero fazer da forma mais simples possível para que você possa entender da forma mais simples possível. Então deixa o seu like aí, ajuda nós aí nessa jornada aí, tá? Eu conto com vocês e agradeço a todos. Que você possa curtir esse vídeo aí em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus. No 13, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Ou seja, são como aquelas ondas, né? Observe que quando as ondas vêm, aquelas ondas esbranquiçadas que vêm com aquela espuma, elas vêm trazendo lixo, né? Então eles são como ondas bravas que trazem esse lixo para nós, que trazem essa palavra que não edifica, que não serve para nada, né? É um lixo, né? E estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, né? Ou seja, é aquela estrela que vem toda frondosa e entra logo na atmosfera e é queimada e desaparece logo, né? Então, ou seja, desaparece, é algo momentâneo, é algo que só vai aparecer, mas logo vai sumir, né? E ele fala sobre isso. É interessante notar que no versículo 14 ele vai falar: quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Enoque foi aquele que foi elevado ao céu sem morrer, né? Olha só que coisa, Enoque foi um sortudo, né? E antes do dilúvio também, o próprio Enoque profetizou a segunda vinda de Cristo, tá? Então, Enoque, ele foi o sétimo depois de Adão. Ele dizia: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Observe que essas santas miríades, muitas pessoas mesmo, dizem que são os santos, né, os cristãos, os santos de Deus. Mas houve aí um erro de compilação, tá? E o certo mesmo é anjos. Então, eu vou ler de novo, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades de anjo, né? É anjo. Tá? A conotação aqui no original não é santos, apesar que muitos consideram santos ou anjo, mas o mais certo mesmo são anjos, tá bom? Lucas 9:26 você pode ver aí que como houve esse erro de compilação, tá certo? No 15 ele vai falar: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, o próprio Enoque, né, ele profetizou ali que o Senhor viria entre seus santos anjos e ali agora ele iria exercer o juízo, ou seja, o fogo eterno, né, contra todos, para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Isso não vai ficar impune. O que eles estão fazendo vai ser digno de juízo, né? Ou seja, o juízo de Deus vai pesar sobre a vida desses homens, tá? Então não pense que o que eles estão fazendo, né? Até mesmo hoje, quantos dissimuladores existem? Quantos pastores mesmo estão preocupados mais consigo mesmo, com suas próprias famílias, do que com as próprias ovelhas? Não estou dizendo que não deve se preocupar com sua família, né? Muito pelo contrário, tem que se preocupar.
Mas nós vemos hoje aí grandes aberrações. Existem pastores aí, aqui no Brasil mesmo, que são os pastores mais ricos do mundo, né? Homens que estão fazendo aí templos imensos, sabe? Fazendo coisas absurdas, né? Vivendo de forma totalmente contradizente ao Evangelho de Deus, né? Observe que o próprio Cristo, ele viveu de forma simples, como todos os apóstolos também. Mas hoje nós vemos aí pastores que são marajás, né, que vivem uma vida totalmente abonada e só querem mais, venha mais, venha mais, venha mais, venha mais, e o povo sofrendo, né? Sendo que quando você vai olhar por que o dízimo foi feito, os dízimos eles foram feitos para o sustento, né, da tribo de Levi e para o sustento das viúvas e órfãos. Então, a conotação do dízimo ele tem isso, de ajudar também ao próximo. Não apenas, né, um local, né, de que vai ficar aí, que vai, sabe, que não tem intuito nenhum. Nosso papel é ajudar pessoas, é ajudar vidas, né? E muitos falam, mas pastor, você é contra dízimo, né? Eu acredito que o dízimo hoje, ele é da lei, né? Ele é algo que foi feito na lei mosaica. Se você for lá em Levíticos, você vai ver, né? Levíticos significa leis. Agora, porém, se você me disser, poxa, mas eu estou na igreja e a igreja precisa pagar água, luz, essas coisas todas e tal, eu vou te falar, lógico, você tem que pagar sim, né? Porém, você não venha dizer que você é obrigado a dar dízimos. A obrigação de Malaquias, obrigação das leis, né? Porque Cristo se fez maldição por nós. Cristo, ele veio cumprir toda a lei para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Então, se você me disser, não, a nossa igreja, ela pratica oferta, né? Nós ofertamos de bom grado, com alegria, aí, opa, beleza, tá certíssimo. Também acho muito digno e coerente, né? Como também eu acho incoerente pastores vivendo como marajás, enquanto o povo está realmente sofrendo condições extremadas de pobreza. Quanto à igreja deveria realmente estar ajudando todas essas pessoas, ao invés de construir grandes templos, como nós vemos aí pelo mundo afora, né? Nós deveríamos ajudar aqueles que não têm nem onde morar direito, né? Então, pode parecer hipocrisia, mas a verdade é essa, é nua e crua, não tem para onde correr. O Evangelho de Cristo, ele é totalmente pautado no amor, ele é totalmente pautado na ajuda ao próximo. Deus, ele decidiu ser amado por mim e por você através do meu próximo. Então, quando nós não agimos assim, nós estamos totalmente distorcendo o Evangelho de Cristo, tá? Então, eu acredito sim que existem igrejas que são sérias, que pregam o Evangelho de verdade, o Evangelho da graça. Existem pastores que estão doando suas vidas, eu creio nisso, né? E que não vivem a lei mais, mas vivem a graça, né? E nas suas igrejas eles não dão obrigação de dízimos, nada disso, nada de leis, nada daquilo, sabe? Mas não, você oferta e oferte com alegria. Então, as igrejas assim, eu creio e dou valor a essas igrejas que agem dessa forma, né? Priorizando o Evangelho de Cristo, priorizando vidas, porque quando você prioriza a vida, você está priorizando Deus, tá bom? Então, o Enoque, ele profetizou, né, que esses homens eles iriam sofrer o juízo, né, o juízo de Deus, tá? No 16, ele vai falar, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Observe que esses homens, eles são realmente interesseiros. Eles fazem amizade com as pessoas no intuito de ganhar algo em troca.
né? Eles são aduladores, realmente, né? São interesseiros e são arrogantes, né? A prosa deles era uma prosa que parecia ser bem intelectual, né? Era uma prosa bonita até de se ouvir, porém era uma prosa que levava realmente a podridão. Eram sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas por dentro só havia podridão. Então, as suas bocas só propalavam realmente arrogâncias. Eles eram arrogantes, se achavam superiores aos outros, né? Se achavam os tais porque tinham essa palavra, tá? E viviam descontentes, andando segundo suas próprias paixões. No 17 ele vai falar: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lembre do que os apóstolos falaram. Lembre do que os apóstolos, eles andaram com Cristo e aprenderam de Cristo e eles passaram para vocês. Então, né, esses apóstolos, eles ensinaram a palavra para essas pessoas. Então, Judas está falando, lembre-se, né, das palavras anteriormente proferidas por eles. Tá? No 18 ele vai falar: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Tá? Quando ele fala no último tempo, ele está falando na primeira ou segunda vinda do Messias, de Cristo. Tá? E haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, ou seja, andando segundo suas paixões, eram homens que estavam zombando dos planos de Deus. Eles eram zombadores mesmo e escarnecedores dos planos de Deus. No 19 ele vai falar: são estes os que promovem divisões sexuais, que não têm o espírito, ou seja, não têm vida espiritual, né? Eles são loucos, tá? E eles promovem divisões, sabe? Eles ao invés de ajuntar, eles promovem divisões, né? Fique de mal, né? Fazem sei lá o quê, né? Querem realmente promover divisões entre o seu e da igreja. E aí, no 20, ele vai falar: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ou seja, orar na vontade e no poder do Espírito, tá? Nós devemos nos edificar na nossa fé, tá? Orando no Espírito, ou seja, orando na vontade e no poder do Espírito Santo. Quando você ora, realmente você ora no intuito de que seja feita a vontade de Deus na sua vida, ou você ora para que seja feita a tua vontade na tua vida? Então é importante, irmãos, com que tudo que formos fazer, que coloquemos na presença de Deus. Tudo que eu faço, eu coloco na presença de Deus e realmente eu dou muito valor a isso, né? De tudo que eu fizer, em fazer em conformidade com Deus, né? Orando a Deus, pedindo a Deus para que me dê sabedoria para poder agir em tais circunstâncias, né? Então, sempre orando no Espírito Santo, ou seja, orando, né, no poder e orando na vontade do Espírito Santo, tá bom? No 21 ele vai falar: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guarde-se no amor, né? Ou seja, precisamos nos guardar no amor de Deus. Nós aprendemos, né, que tudo foi feito pelo amor. Deus se entregou por nós por amor. Deus quis que nós amássemos a Ele em amor e amando ao próximo, né? Então devemos nos guardar nesse amor e esperar de Deus a sua misericórdia, tá? E para que possamos realmente ter a nossa vida eterna. No 22 ele fala: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Essas pessoas que ele fala, provavelmente eram as pessoas que já foram contaminadas por esses falsos mestres, né?
que estavam agindo de forma dissimulada também, porque eles estavam agindo. Então, eram os discípulos dos falsos mestres. E aí o próprio Judas fala, olha, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Muitas igrejas hoje, o que elas fazem? Elas lançam fora, elas realmente discriminam. Se você pensa um pouco diferente da manada, se você pensa diferente ali, né, do quadradinho deles, eles realmente lhe excluem e já lhe condenam ao inferno, né? E realmente o próprio Judas está falando, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, né? Então a gente tem que se compadecer dessas pessoas. Por mais que elas estejam pensando errado, né? Nós precisamos nos compadecer, entendendo, talvez ela foi ensinada errada. Vamos ouvir essas pessoas, ouça o que elas têm a dizer, seja amigos delas, para que vocês venham a tirá-las do fogo eterno, né? Se você é um verdadeiro cristão, você não pode deixar de falar com essas pessoas, por mais que elas pensem ao contrário de vocês. Nunca façam isso. Existem igrejas que promovem realmente isso, fazendo com que os irmãos, dissensão dos irmãos, fazendo com que não falem, fiquem de mal, virem a cara. Isso não é coisa de crente, nunca foi e nunca será. E muito pelo contrário, o cristão ele tem que realmente ser benigno, né? Tem que ter amor, paz, alegria, tem que ser longânimo, né? E a longanimidade é algo de misericórdia, é algo que espera, né? É algo que tem esperanças, né? Então, compadeça-se dessas pessoas que estão vivendo nisso e que ainda estão também nessa dúvida, né? Aí no 23 ele vai falar, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, ele está falando justamente dessas pessoas que agora estão vivendo piamente esse tipo de pensamentos, né, dos falsos mestres. Essas pessoas elas estão vivendo, mas o Judas fala, olha, ele não fala isso, lança essas pessoas fora, deixa essas pessoas para lá. Eles são falsos mestres e eles estão entregues a Satanás, entrega a Satanás, deixe que eles se virem para lá, não fale com eles, vire a cara. Não é isso que está sendo falado aqui, né? Nós estamos vendo muito ao contrário. Ele fala, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor. Tem que ter realmente, você tem que ser compassivo, né? Você tem que entender, tem que se colocar no lugar dele, né? Agora, entenda, detestando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, detestando a vida devassa que eles vivem. Ou seja, você tem que odiar o pecado, mas não odiar o pecador, pelo amor de Deus, né? Então, o pecador você precisa amar. Aquele que não está dentro dos parâmetros que você segue, ele é digno de misericórdia, da sua misericórdia. Você precisa ter compaixão por essas pessoas, você precisa amar essas pessoas, você precisa fazer com que elas enxerguem Deus através da sua vida e não enxerguem o próprio Satanás através de você, porque o acusador, aquele que causa dissensão, facções, ou seja, separação, é o diabo. Então, não seja servo de Satanás, mas seja servo de Deus. Deus ele ajunta, não espalha, né? No 24, já para terminando ele vai falar, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, entenda que, por mais que venham essas pessoas, você tem o Todo-Poderoso para te guardar de todos os tropeços. Se você tem medo dessas pessoas, se você tem medo de chegar perto dessas pessoas,
se vocês acham que essas pessoas têm um tipo de lepra ou alguma coisa, né, então vocês realmente não estão ali firmados na palavra, firmados em que o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para vos guardar de tropeços, né? E para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, se você é de Deus, meu querido, você é de Deus. Acabou. Pode vir falso mestre, pode vir quem for, mas você está fincado na rocha. Você, né, ouviu a palavra da verdade. E essa palavra, ela está tão encruada dentro de você que nada nem ninguém consegue desvencilhar você do evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça. Ninguém consegue tirar isso de você. Né? Por mais que pareça persuasivo, por mais que todo ainda o Brasil ou o mundo esteja seguindo, mas o Evangelho da Graça ele é incomparável, né? Ele não tem o que falar. Quando verdadeiramente conhecermos o Evangelho da Graça, conseguiremos entender realmente o que está sendo falado, né? Infelizmente, muitos não entendem o Evangelho da Graça e vivem ainda leis mosaicas, né? E não sabem nem que são leis mosaicas também, infelizmente. Mas é isso, irmãos. Então, ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu acredito que Jesus Cristo, Ele veio em carne. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Eu acredito que Jesus Cristo deu a sua própria vida para livrar a mim e a você, né, do pecado, das maldição da lei, da maldição da letra da lei, né? Ele veio nos livrar de tudo isso, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. O próprio Deus deixou toda a sua glória para poder vir se fazer homem entre nós, e ali, né, entre nós fosse conhecido e realmente viesse para nos resgatar. Então esse é o nosso Deus. Essa é a epístola de Judas, né, que realmente, como eu falei, aqui estava nascendo agora o pré-gnosticismo, né, estava nascendo o gnosticismo propriamente dito. Aqui nós estamos no pré-gnosticismo, certo? E esse pré-gnosticismo ele vai perdurar durante todo esse tempo, e agora 25 anos depois, quando nós lermos as primeiras cartas de João, segunda e terceira, você vai ver que João agora vai enfrentar essa galera aí e vai ter muitos problemas com eles, mas nós vamos saber depois, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gostaria que vocês dessem um like, né? Como eu já disse, não esqueça de apertar no sininho, porque todas as aulas que houverem, né, quando você aperta o sininho, então você vai ser ali lembrado, tá bom? A aula ficou um pouco extensa, mas se você quiser aprender, realmente, né, aqui não é um fast food, né, não é um lanchinho rápido. É uma palavra que precisa ser mastigada, remoída, tá? Para que você venha aprender de verdade. Então, ficou longo, né? Mas eu tenho certeza que vai servir para você quando você for fazer uma exposição bíblica, ou quando você for pregar, for fazer alguma coisa, ou até mesmo a nível de conhecimento, né? Se você quiser conhecer realmente, então fique conosco, que o nosso intuito é poder fazer com que você venha aprender mais a Bíblia, tá bom? Então fiquem todos com Deus, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.